Meu nome é Lúcia Helena, sou professora de matemática da ETEC de Campo Limpo Paulista. Estou aqui para ministrar uma aula sobre avaliação de competências para o curso de pós-graduação do ensino de jovens e adultos. Espero que vocês gostem. Para nós definirmos a avaliação, inicialmente acredito que a gente precisa definir qual é a função da escola. A função da escola é ensinar a pessoa a aprender. E para desenvolver esse processo de aprendizagem, é preciso observar o tempo todo, considerando os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. A avaliação é um processo que não tem início e nem fim. Ela é utilizada como instrumento que visa libertar, emancipar os sujeitos e não controlar e classificar, procurando sempre resgatar aqueles que precisam de estímulos para a construção de novos conhecimentos, a fim de serem críticos, capazes de atuar na sociedade de forma criativa, contribuindo para a avaliação investigativa que permeia os diversos fatores. Então, a avaliação hoje, faz com que o nosso trabalho seja completo. A avaliação se faz todos os dias, o tempo todo. Mas, antes da gente falar em avaliação, nós precisamos falar em competência, saber o que é competência. O termo competência está relacionado à capacidade de bem realizar uma tarefa, ou seja, exercitar o cérebro do sujeito para ajudá-lo a resolver uma situação complexa. Para isso, o sujeito deverá ter disponíveis os recursos necessários para serem mobilizados com vistas a resolver a situação na hora em que ela se apresente. Educar para a competência, então, ajudar o sujeito, o aluno, a adquirir, a desenvolver as condições e os recursos que deverão ser mobilizados para resolver as situações. Por exemplo, na matemática, a gente ensina soma para o aluno lá na terceira, na primeira, na segunda série. Então, ele aprende a somar. Isso é um conhecimento. Ele aprendeu através de maneira formal ou informal, pela leitura, pelo estudo, sozinho. Tem criança que aprende sozinho, enfim, ele aprendeu. Habilidade. A habilidade é colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu somar, quando ele vai na padaria comprar o pão, ele sabe quanto que custa o pão, porque ele soma e utiliza isso no dia a dia, que é o saber fazer. Me veio aqui agora um exemplo de atitude. Quando ele vai lá na padaria, ele comprou o pão e o padeiro dá o troco errado e ele vai lá e devolve o troco errado, ele tem a atitude, a postura, o comportamento diante do conhecimento da habilidade. Ele somou, viu que estava errado, devolveu o troco errado para o padeiro. Então, aí é o chá da competência: conhecimento, habilidade e atitude. Então, para nós sabermos como vamos avaliar, vamos ver. A avaliação é feita durante todo o processo escolar, não tendo como objetivo principal quantificar resultados, mas sim, a partir das observações diárias, perceber as dificuldades do aluno e, por meio desta, retomar os conteúdos para que a aprendizagem seja alcançada. Então, eu estou avaliando ali o tempo todo o meu aluno, se ele aprendeu, se ele não aprendeu, e se ele não aprendeu, eu retomo e ensino novamente de outra forma, até que ele aprenda. Isso é avaliar o tempo todo. A avaliação
tem como função básica auxiliar o professor a observar os alunos, a mediar e interagir com eles, a compreender melhor suas necessidades. Outro aspecto da avaliação é o professor. O professor e o aluno, eles devem estar comprometidos ao longo do processo, num movimento de ajuda, a fim de dimensionar os avanços e as dificuldades que ambos tenham. Eu tenho um exemplo. Quando eu fui dar aula lá no primeiro ano que eu dei aula para o ensino médio, lá no Vasco Venchiarutti, eu tinha alunos muito inteligentes. E eu ensinava, eu lembro que era função, e eu ensinava de um jeito. E daí veio um aluno para mim que mostrou uma forma mais simples de ensinar, de resolver o problema, e eu aproveitei, eu fui lá para a lousa e falei, olha, ele tem uma forma mais simples de resolver o problema, vamos partir da forma que ele fez. Então, o aluno naquele dia me ajudou e eu ajudei o resto da classe vendo o exercício de uma forma mais simples. Eu era uma professora iniciante, estava começando, não tinha muita experiência, mas tinha humildade para reconhecer que o aluno poderia me ajudar. Aliás, eu tinha alunos muito inteligentes. A avaliação faz perguntar, a avaliação instiga, integra o saber, a experiência do aluno, busca alternativa e proporciona feedback, ensinando à medida que corrige no processo do ensino-aprendizagem. É assim que nós vamos fazendo. Então, agora eu vou colocar uma prática, avaliação teoria versus prática no ensino e aprendizagem. Eu peguei um exemplo, uma situação. Os alunos relatam que a água é apenas um recurso para o bem-estar do ser humano. Um aluno de uma certa sala, eles relataram que a água é apenas um recurso para o seu bem-estar. A professora identificou o problema, dificuldade da percepção dos alunos em entenderem que a água é fonte de vida e sem ela os seres vivos em geral não sobrevivem. Então, através do surgimento dessa situação, ela desenvolveu várias atividades com os alunos. Elas montaram um aquário, pesquisaram na internet sobre peixe de água doce, que os alunos precisavam saber, passou um filme e fez a confecção de um livro sobre o resultado da pesquisa, dessa pesquisa toda sobre a água. O que ela tentou fazer com isso? Ou não, ela conseguiu, né? Qual foi o objetivo? As habilidades e a competência que foram desenvolvidas nessa atividade foram buscar informações sobre a importância da água para os seres vivos, analisar e comparar os recursos naturais, ampliar e aplicar conhecimentos adquiridos durante o estudo. E como ela avaliou isso? Ela avaliou diariamente, individualmente, em grupo, através de todas as atividades propostas. As avaliações são elaboradas a partir das habilidades e das competências. Assim, o aluno terá argumentos suficientes para expor, através da escrita, seu conhecimento adquirido. Focar a avaliação somente em momentos pontuais implica em não permitir ao aluno manifestar o que aprendeu de fato. O processo de avaliação, ação, reflexão, ação, é o trabalho de recuperação paralela, proporcionarão o avanço do aluno, porque ele vai ter um momento de aprender, refletir, aprender novamente e, se não conseguir, uma avaliação, uma recuperação paralela. E assim ele consegue atingir o objetivo da escola, que é ensinar. Pelo fato da avaliação ser contínua, o professor deve levar em consideração os processos vivenciados pelo aluno, como resultado de um trabalho, que deverá constituir
e instrumento para a reorganização dos seus objetivos e assim acompanhar e conhecer cada aluno e cada grupo. A avaliação não deve ser vista como um instrumento de julgamento, mas sim de planejamento. E é assim que a gente deve fazer. Isso foi uma pequena parte desse conteúdo tão grandioso que é a avaliação por competências. Muito obrigada.